Muito boa tarde, bem-vindo à edição da Revista Desportiva deste 23 de maio, dia em que nos focamos na Taça Dinis Vital. A prova já terminou, a final disputou-se no passado sábado em Évora, no Campo Estrela. Joaquim Salem, muito boa tarde. Acompanhaste o jogo da final, que colocou frente a frente o Lusitano e o Monte do Trigo, ou melhor, Monte do Trigo Lusitano, assim era a ordem deste encontro. Uma partida em que o Lusitano de Évora conquistou a dobradinha, ao vencer esta final por 2-0. O que é que aconteceu no terreno de jogo? Como decorreu este encontro? Olá, viva então, muito boa tarde. Foi para já uma grande jornada desportiva entre duas equipas que foram jogar no Campo Estrela, como disseste muito bem, a equipa Campo Neutro, a equipa do Monte Trigo era como se estivesse a jogar em casa e a equipa do Lusitano era como se estivesse a jogar fora. Estas equipas tiveram um percurso engraçado neste futebol, tendo em conta que a equipa do Monte Trigo, para chegar aqui, teve que ganhar os seguintes jogos, com o Vera Cruz ganhou por 3-0, com o Chamorense ganhou por 6, depois com o Aguiar ganhou 4-2 após prolongamento, e com o Estrela de Vendas Novas nesse jogo só jogou 21 minutos e estava a ganhar por 1-0, vai daí que tenha sido apurada para a final. Por sua vez, a equipa de Évora, a equipa do Lusitano, na primeira jornada ficou isento, na segunda jornada ganhou 2-1 ao Portela, na terceira, eliminatórias, querem dizer, 5-0 ao Redondense, e depois foi a Viana ganhar por 2-0. Taça Dinis Vital, que nesta altura o Lusitano tem 4 e o Juventude tem 1. Mas foi um jogo, a Taça de Dinis Vital é um campeonato de todos. E porquê é que é de todos? Porque quando as equipas traçam objetivos no início da época, há sempre equipas que querem subir, há equipas que querem evitar a descida, e há todas as equipas que querem chegar à final da Taça Dinis Vital. Porquê? Por causa do prestígio, também porque lhe dá logo acesso à primeira eliminatória da Taça de Portugal, e depois sempre entram os cobres extras que dá sempre jeito, seja onde for. Vamos então ao jogo propriamente dito. A equipa de Évora era favorita, mas isso ser favorito numa final não é sinónimo de que seja o vencedor antecipado, mas começou logo bem. A equipa de Évora começou logo a marcar ao minuto 6. E quer queiramos, quer não, é logo uma alavanca forte para toda a partida. O jogo foi jogado com o domínio do Lusitano, praticamente a dominar e a controlar a partida, e só por 2 vezes, se me estou a lembrar, a equipa do Monte Trigo chegou à área da equipa verde-branca. E como as coisas não estavam muito boas para a equipa do Monte Trigo, a pior ficaram quando ao minuto 22 a Gonçalo Grilo faz o 2-0. O resultado 2-0 deu mais tranquilidade à equipa do Lusitano, e se calhar deu mais um abanão negativo à equipa do Monte Trigo, e também pode ter tirado alguma beleza ao jogo. Tanto assim é que a equipa chegou ao intervalo, as equipas chegaram ao intervalo com o resultado de 2-0 favorável à equipa de Évora. Na segunda parte, se a primeira parte tinha sido emotiva e tinha tido mais beleza, a segunda parte não foi tanto assim. Foi com mais do mesmo, o Lusitano a controlar, a equipa do Monte Trigo, quando podia, tentava chegar junto da área do Lusitano, mas oportunidades flagrantes teve só no último minuto, onde o guarda-redes Stefano foi obrigado com a ponta dos dedos a desviar aquilo que poderia ter sido o ponto de honra para a equipa do Monte do Trigo. Em suma, pode-se dizer que o Lusitano foi um digno vencedor, a equipa do Monte Trigo uma digna vencida, nunca tirou com a toalha ao chão, sempre que quando podia tentava chegar junto da área do Lusitano, mas a diferença entre tanto coletiva como individual, portanto, era uma diferença enorme, tanto assim é que o Lusitano acabou o campeonato com 40 pontos a mais que a equipa do Monte do Trigo. Foi uma boa jornada, o árbitro da partida, vou falar do árbitro da partida, aqui, em minha opinião, esteve bem, exceção feita num lance que me deixou algumas dúvidas a mim, algumas dúvidas, mas foram somente dúvidas, quando o jogador do Lusitano fez falta sobre o jogador da equipa do Monte Trigo, já perto da grande área da equipa verde-branca, aí poderia, segundo eu penso, poderia ter visto um cartão vermelho. Uma boa partida, que as 4 equipas, eu já digo porque é que são 4 equipas, tiveram todas bem. Teve bem o Monte Trigo, que fez aquilo que podia, chegou onde chegou. Esteve bem o Lusitano como mais forte, tanto coletivamente como individualmente, ganhou merecidamente o jogo. Teve bem a equipa de arbitragem, que tirando esse lapso, se é que o foi, esteve bem o público.
Foi uma jornada bonita, uma jornada onde o público participou. A pena é, segundo diziam as pessoas de Montrigo, que o jogo não tenha sido ao domingo, senão ainda ia ser melhor, ainda trazia mais público. Aqui, no final do jogo, e vou aqui prefasear uma frase do saudoso Carlos do Carmo, naquela canção dos putos, quando o jogo acabou, parecia mesmo um bando de pardais à solta a invadir o campo. Muitos miúdos, muitos jovens. Aqui também aqui tem um elogio, posso chamar assim, para os apanha-bolas, que estiveram bem, eram todas femininas, portanto era feminino, porque isto no apanha-bolas, para quem sabe, os jogos oficialmente terão que ter 8 bolas e 8 apanha-bolas, porque os apanha-bolas também têm táticas. Porque, para quem não sabe, a equipa da casa são instruídos antes do jogo para a equipa da casa, quando está a ganhar perto do final, retardar as bolas em jogo e aquela história toda. Aqui tiveram impecáveis. Foi uma bonita jornada de futebol. Acho eu que se o futebol fosse todo assim, toda a gente ia ao futebol. A pena é que só seja a festa feita mesmo em dia de festa. Também tiveram entidades oficiais, tiveram o Presidente da Câmara, o ex-Presidente da Câmara de Portel e o atual tiveram presentes. O Presidente da Câmara de Évora fez-se representarem, mas, em minha opinião, bem, porque correu tudo bem, em suma. Ora, os verde-brancos, o Lusitano, voltou assim a festejar quase uma semana depois de ter ganho o principal campeonato da Associação de Futebol de Évora. Mais um título. Muito feliz, obviamente. Conquistámos o segundo objetivo da época, que era fazer do Bardinha. Agora temos a possibilidade de conquistar o último troféu desta época. Parabéns aos meus jogadores, gostava que dessem um protagonismo a eles, se fosse possível, estas entrevistas, em vez de serem mais a eles. Obrigado a toda a estrutura novamente, porque nos foram proporcionadas todas as condições, esta envolvência de hoje, os adeptos, os sócios, espetacular, muito orgulhoso, parabéns a eles, que eles é que têm a mensagem, eles é que correm incansavelmente, muitos quilómetros, eu estou muito satisfeito por ser o condutor deles. Nelson Valente, técnico do Lusitano, sobre a segunda conquista da equipa que dirige nesta temporada. O capitão Zé Quito revela e diz qual o segredo das mais recentes conquistas do clube. Foram dias tranquilos, procurámos nestes momentos mais atenção, estar mais em família, mais momentos convívio, também proporcionados pela direção e pelo Mister também. Procurámos viver estes dias mais intensos, onde dá mais ansiedade, mas de forma mais tranquila, porque todo o trabalho feito ao longo da época iria estar refletido nestes três jogos, nestes três últimos jogos. Então acho que com a nossa tranquilidade e com a união que nós temos, foi tudo mais fácil. Aliás, tivemos depois merecido, mas ainda não acabou. Faltou uma taça que era terça-feira e é para ganhar. Já falaremos sobre essa taça, mas se no Lusitano nem o treinador nem o capitão da equipa falaram propriamente do jogo dentro das 4 linhas, mas quase num balanço da época, já José Nascimento, técnico do Montrigo, resumiu na DNFM o que aconteceu neste encontro e elogiou a sua equipa. Tínhamos uma estratégia de continuar o Lusitano ali o maior tempo possível na primeira parte, mas ocorreu logo aos 3 minutos com um lance em que estávamos avisados, trabalhámos esta semana toda um lançamento de linha lateral e pronto, são coisas que acontecem no futebol, têm o seu mérito. Depois reagimos bem, tivemos ali um ou outro lance, conseguimos aproximar um pouco da baliza do Lusitano, mas eles são muito fortes e quando têm uma oportunidade normalmente não desperdiçam. Foi o que aconteceu à segunda vez que nos aproximaram da nossa baliza, que fizeram um segundo gol, ficou tudo mais complicado. Mas mesmo assim os meus jogadores foram enormes, deram tudo o que tinham. José Nascimento, técnico do Monte Trigo, em declarações à DNFM, mas há um jogo, podemos dizer, de desforra ainda para realizar, porque o Lusitano, sendo campeão da Liga Elite, vai jogar com o vencedor da taça. Neste caso, não pode ser o vencedor da taça, mas sim com o outro finalista, o Monte Trigo, a equipa que também vai estar na Taça de Portugal na próxima temporada e que vai disputar ainda a Taça dos Campeões. Um jogo que está marcado para amanhã, terça-feira, às 8h30 da noite e que vamos transmitir aqui em direto na DNFM. Joaquim Saloio, este será um jogo diferente. O jogo será em Portel, no Estádio Municipal Dom Nuno Álvares Pereira. Como é que cada equipa poderá encarar esta partida? Ora bem, portanto é o jogo dos campeões e muito bem atribuído o título. O Lusitano é detentor da taça dos campeões. O Lusitano quer fazer o inédito, quer ganhar, portanto, quer fazer a tripleta, como dizem os espanhóis.
quer ganhar o campeonato, quer ganhar a Taça de Digital e quer ganhar a Supertaça. Agora vamos ver se a equipa do Montenegro estará pelos ajustes. Pelo que eu vi, a equipa do Montenegro é uma equipa galharda, é uma equipa que nunca dá um lance por perdido, como o seu treinador disse, em minha opinião, muito bem, são enormes e, portanto, diz o velho ditado aqui no Alentejo, quem chega onde pode, a mais não é, ou quem dá o que tem, a mais não é obrigado, e foi realmente isso que eles fizeram. Agora, terça-feira, como tu disseste, e bem, e como todos nós sabemos, é um jogo diferente, não me cheira a desforra, porque no futebol não há desforra, cheira-me a competência, e será, tanto uma como outra equipa tem a competência para ganhar o jogo, uma vez que é um só jogo, tem que ficar decidido, mas aqui não há nada melhor, que é, portanto, na próxima terça-feira, a partir das 20h15, sintonizar os 94.1 da DNFM e pode ver as imagens sonoras que nós transmitimos de tudo. Esperamos bem que seja uma grande partida de futebol, uma grande jornada. O ouvido é na DNFM, quem não puder ir a Portela. Em vez de irmos ao futsal, na reta final desta revista desportiva, o Garcia, bem-vindo. Hoje não temos jogos, temos sim calendários que podemos começar a partilhar com os ouvintes, porque ainda há jogos para realizar, certo? Antes de mais, bom dia. Sim, certo. Antes de mais, bom dia a todos. Boa tarde, diga boa tarde. Foi o calendário da Taça Nacional de Séniores que já saiu. A equipa do Juventude vai estar integrada no grupo E, nesta fase de apuramento para a subida de divisão, para o Campeonato Nacional da Terceira Divisão. Então o Juventude vai começar no dia 28, vai se deslocar ao Algarve, onde vai jogar frente ao Loutano, que foi a equipa que ganhou o Distrital Algarvio. No dia 28 e no dia 4 tem o segundo jogo com a equipa que está a disputar ainda a fase complementar, pelo que eu estive a consultar, da Associação de Futebol de Setúbal, que tem a fazer agora uma fase final, digamos assim, em 7 jornadas, com 8 equipas, só uma volta, e nesta altura está o Suberdense com 9 pontos em primeiro lugar ao fim da segunda jornada, e temos em segundo e terceiro com 6 pontos o Quinta do Conde e os Cariocas Futsal Clube. Mas há aqui uma curiosidade, esta fase complementar de Setúbal, não sei como é que foram feitos os calendários lá nesta associação, aponta para a última jornada no dia 19/6. Vai ter que haver aqui alguma superposição de jogos, adiamento de jogos de certeza, porque faltam 5 jornadas para terminar e esta fase vai ter início no próximo fim de semana. Por isso, na Associação de Futebol de Setúbal vai haver uma altura em que, quando começa esta fase de apuramento de campeão, ainda na Associação de Futebol de Setúbal, do Algarve, digo, não de Setúbal, digo de Setúbal, não se sabe qual é que é a equipa que vai subir de divisão, que vai lutar pela subida de divisão. Vamos ter aqui alguma superposição de jogos, como disse, estão 3 equipas agora nos primeiros 3 lugares, o Suberdense com 9 pontos em primeiro, a Quinta do Conde e os Cariocas em segundo. Vão ter que fazer jornadas certamente a meio da semana para ter resolvido esta situação quanto antes para esta fase da subida do apuramento à terceira divisão possa seguir sobre rodas. Começa dia 28, como já disse. O primeiro jogo é entre a equipa que deverá ser adiado, de certeza, porque o Atlético vai jogar frente à equipa que vai ganhar a Associação de Futebol de Setúbal, o campeonato da Associação de Futebol de Setúbal, e no dia 28, pelo que eu tive a consultar nos calendários, essa situação ainda não está definida. O Juventude é que sim jogará com o Loutano, pelos calendários jogará com o Loutano no próximo fim de semana, vai se deslocar ao Algarve. Ora, e é esse o jogo que fica já marcado, para que se saiba, não é aqui, mas é no Algarve, sim. Loutano com o Juventude em futsal. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, o Garcia, do futsal estamos falados então. É isso mesmo, estamos falados, agora é só mesmo calendários e acompanhar esta fase, esta Taça Nacional de Futsal, fase de apuramento para quem irá, se o Juventude conseguir ou não jogar para o ano na terceira divisão nacional. Nesta revista desportiva, Joaquim Saloio, temos de partir para o período fora de tempo extra, porque tivemos apenas esta jornada. No tempo extra, que destaques queres fazer no final desta emissão? Ora bem, há aqui uma situação que eu queria também, era mais falar contigo.
do que propriamente destacar. O que é que tu achas de não termos tido árbitros no Campeonato do Mundo? Não vamos ter árbitros no Campeonato do Mundo, tendo em conta que os nossos árbitros não são melhores nem são piores, são iguais aos outros. Vai lá um árbitro que foi escolhido pela FIFA, que é um árbitro que num jogo terminou o jogo por 2 vezes, portanto isso é um erro técnico, mas mesmo assim foi escolhido. Portanto, nós somos um grande país dentro das 4 linhas, mas eu acho que não somos assim tão grandes fora delas. Eu também posso fazer um comentário sobre isso e lembrar que da mesma forma como já tivemos árbitros em campeonatos do mundo e não tivemos seleções, desta vez foi o contrário, algo que também acontece. Se calhar também é necessário perceber o porquê, primeiro por dentro e depois sim olhar para fora. Mais algum destaque no final do programa? Mais destaques. Tenho aqui, quero dar os parabéns, como deu ao Borbense, quero dar os parabéns à direção do Atlético de Reguengos. E porquê? Porque a direção do Atlético de Reguengos fez o comunicado a dar os parabéns ao vencedor do campeonato, mostrou fair play, e são pessoas, não veio para as redes sociais a desculpar-se com ninguém, vieram dar os parabéns, tal como já tinha feito o Borbense aí há uns jogos atrás, isto nos campeonatos dos mais jovens. Portanto, o futebol é isso mesmo. Há aqui as pessoas de clubes maiores é como quem diz, com mais adeptos, deviam seguir estes exemplos, porque o bem pratica-se. E eles tiveram de parabéns, portanto, o Atlético de Reguengos. Ora bem, quero também dar aqui os parabéns, agora um parabéns individual, ao treinador eburense Luís Santos. Luís Santos, ele é treinador feminino das jovens do Lusitano, porque foi-lhe atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol o cartão branco. Isto porquê? Porque a equipa do Marítimo Olhanense veio jogar a Évora, tinha menos de uma jogadora, e para que as forças fossem iguais, ele tirou uma jogadora da sua equipa para ficar com igual número. Isto foi no dia 30 de abril, na 5ª jornada desse campeonato. Aqui vou lamentar também a morte de Fernando Gomes, a morte do jogador da equipa de futsal da Escola Básica Dom João, na Baixa da Banheira, um jovem que foi colhido numa largada de touros na Moita, um jovem de 16 anos, portanto, é pena, porque foi uma vida que se perdeu. Quero também dar aqui o Juventude Falco-lhe um ponto para subir aos nacionais iniciado, e segundo as minhas contas, é uma coisa que já não acontecia há 5 anos, que a equipa do Juventude não tinha jogadores da formação no nacional. Quero lhe dar também os parabéns, porque ficou no segundo lugar no Vai à Final Four no voleibol. Aqui também quero dar os parabéns aos canaviais, porque a sua equipa da secção de patinagem também ganhou novamente o campeonato, portanto é um bicampeonato. E penso que não tenho assim muito mais coisas para dizer. Há de lamentar também a descida do Évora Handball, portanto desceu. Foi talvez a única coisa que não tivemos bem no desporto aqui na nossa cidade de Évora, porque a Escola André de Recente também subiu à 1ª divisão em basquetebol. Afinal, ser aborense é bom. Muito bem, Joaquim Saloio, e é assim que chegamos ao final desta revista desportiva, uma versão mais curta nesta segunda-feira. Vamos ter mais novidades ao longo das próximas edições, naturalmente, mas lembro já que amanhã temos final da Taça dos Campeões, a Taça dos Campeões entre Lusitano e Monte do Trigo. Luís Matias, se me deixasses também, há aqui uma coisa que não está a escapar. Na próxima quarta-feira, a partir das 18 horas, iremos ter uma entrevista com o presidente do Lusitano, Pedro Caldeira. Portanto, a ouvir na próxima quarta-feira a partir das 18 e depois com repetição no domingo a partir das 13h30. Fica já esse alerta também na programação de Ana, feita pelo Joaquim Saloio. Chegamos ao final da revista desportiva de hoje. O encontro está marcado consigo para de hoje a uma semana, novamente, aqui na revista desportiva, mas temos mais futebol, lembro, então, amanhã, em direto, Taça dos Campeões na Diana FM. Boa tarde e boa semana.